pessoal até pensa, pô, mas investir, será que volta? E na verdade é um risco controlado, né? Porque é tudo baseado em métricas. E eu vejo que uma das, pelo menos assim, um dos princípios da escala de um grande lançamento é tu analisar métricas lançamento após lançamento, né? Eu acho que... ninguém vai investir 7 milhões sem ter certeza de que pelo menos os 7 milhões vão voltar de novo, sabe? Claro, tem um risco? Tem um risco. Pode acontecer alguma coisa, a internet morrer e não voltar o dinheiro? Pode, mas o risco ele é muito pequeno, é um risco muito controlado, como eu falou. Porque quando começou a investir agora, por exemplo, 7 milhões, foi um trabalho ao longo dos 5 anos, que é isso que a galera tem que sacar. Tipo assim, não é que ele começou um mês e no outro mês investiu 7 milhões, né? Então, assim como eu comecei na Correção Extrema, meu primeiro lançamento, que foi em março de 2015, eu investi R$4 mil, que já era o terror total, né? E aí eu, enfim, fiz o lançamento, ultrapassou R$100 mil, e aí depois eu fui aumentando o investimento aos poucos até chegar no nível que eu tô hoje. E eu quero chegar nesse nível, né? Isso aumentando. Então, você pega confiança, você lança em diferentes períodos, quando tem crise, quando não tem crise. Então, assim, você começa a notar que, no mínimo vai dar isso aqui. Eu tenho todas as minhas métricas assim e mostra, cara, no mínimo vai dar isso aqui e no máximo isso aqui. Então, e realmente acontece isso e isso dá uma segurança pra você colocar o dinheiro. Agora, eu não tive coragem de fazer o literalmente dobrar e eu nem sei por quê. Porque números, não é verdade, cara? Números... eu acho que assim, você tem que explorar o teto do seu lançamento. Acho que essa foi a grande sacada do Maier. Explorar o teto. A gente que trabalha nesse mundo de lançamento, a gente fala pouco disso. Você tem que explorar o teto, você tem que sentir até... E o teto eu acho que é o quê? É o ROI 1. É você investir X e voltar 2X. É você investir 5 milhões e voltar 10 milhões. Porque enquanto você não chegou no teto, o jeito mais fácil de escalar é gastando mais dinheiro. Mas é simples assim. O teto, mais fácil. O teto basicamente seria você empatar o lançamento, não? O que você considera? Eu acho que não. O teto é você botar 5 e voltar 10. É voltar o dobro daquilo que você investiu. Porque você sabe, né? Você investe 5 e volta 10, mas aí tem que pagar taxa da ferramenta, imposto, equipe, esse dinheiro ele vai diminuindo, né? O seu lucro ele vai ficando cada vez menor. Eu acho que abaixo disso a sua margem começa a ficar muito apertada. Aí se acontece aí o seu risco começa a ficar muito grande. E aí quando você chega no teto, você vai otimizar outras coisas que não são necessariamente só o tráfego. A gente está falando aqui de uma coisa, eu invisto pouco talvez em um lançamento, ou até pode ser em e-commerce e tal, e a primeira sacada para eu escalar meu negócio é realmente, se eu tiver com um ROI muito bom, é começar a botar mais grana. É basicamente isso que você acredita? Basicamente isso. Você não tem noção de quantas pessoas já me pagaram 10, 20 mil reais para eu entrar na conta delas e falar assim, investe mais. Porque a pessoa tem um retorno gigantesco e ela não quer abrir mão do ROI, que é, não, mas eu quero um retorno de 10 vezes. É aquele negócio que eu falo, ROI não compra pão. Você não vai na padaria e vai falar pro padeiro, muito bom, tem até um desenho lá no Instagram. Até um desenho. É muito bom. Que é um carinha na padaria com ROI na mão. Não, ROI não compra pão. O que compra pão é dinheiro no bolso. Então, assim, às vezes o caminho mais fácil para você escalar é simplesmente você investir mais. Pedro, mas eu não tenho coragem. Como é que eu tô investindo 100 mil? Como é que eu vou pular para 7 milhões? Não, a gente não tá falando isso. O Mairo lá chegou nos 7 milhões dele investido, mas a gente passou por todas as etapas. A gente estava no 100, fomos por 200, por 400, e aí a gente foi aumentando. Aí sempre dobrou toda a vida? Não. Teve vários lançamentos que a gente ficou no mesmo nível. Por quê? Porque a gente sentia que a gente estava no teto, que se a gente ia investir 4 ia voltar 8, que ia investir 5 ia voltar 10. E a gente permaneceu nesse teto. Até a gente fazer outras otimizações no negócio, otimiza o site, otimiza a sua página de vendas, otimiza o seu processo de vendas, fazendo outras otimizações no negócio que permitiram com que o teto ficasse mais alto. Então, até um certo ponto, o tráfego não faz milagre, minha gente. Sim. Essa é a verdade. O tráfego é super importante e já vi tráfego fazendo milagre, mas não é só o tráfego que faz milagre. Vai chegar um determinado momento que o tráfego está bem feito e tu vai ter que buscar outros pontos de melhora para superar esse teto e aí o tráfego voltar a poder investir mais e ter mais resultado. Então, assim, se você tem um ROI legal e você quer escalar mais, a resposta é mais simples do que você imagina. É só questão de investir mais. Seja corajoso, meu irmão. E aí, fala da linha do cagaço, que daí tem a ver com a linha do cagaço, né? O que é a linha do cagaço? A linha do cagaço é assim, cara. Linha do cagaço lá na entrevista, a galera fala muito disso, porque tem entrevista que eu faço contigo. Foi lá que surgiu. Eu inventei lá. A galera fala assim, linha do cagaço. Eu vi a entrevista lá do Sobral. Inclusive lá no meu canal no YouTube tem uma entrevista aí Sobral lá, muito massa, cara. Inclusive temos que refazer aquela entrevista depois de 5 anos. Tava mó cabelo. Então, o que acontece? Vamos começar do porquê que eu fiz a entrevista. Porque assim, não sei se você sabe, mas eu tive um professor de
tráfego no começo da minha jornada e esse professor foi o Thiago Tesma. Aí, ó. Lá no Conversão Extrema, época antiga do Conversão Extrema, assim, mas eu fui old times. Aí eu era aluno do Thiago Tesma e aí o Thiago me perguntou na entrevista sobre como que fazia para perder o medo de investir. Acho que era justamente essa pergunta, se eu não me engano. E aí eu falei para ele que é o seguinte, que as coisas boas da vida, elas ficam depois do medo, depois de uma parede de medo. Então, cara, se vai acontecer uma coisa boa na sua vida, vai ter medo na frente, velho. Então, medo, ele pode ser duas coisas. Ele pode ser o instinto humano, que é tipo, cara, tem um bicho numa floresta correndo atrás de mim, lá na pré-história. O cara sente medo. Pra quê? Pra ele fugir e sobreviver. Então, é um instinto de sobrevivência. Só que o medo, ele também é uma sensação, uma coisa que a gente sente antes de grandes mudanças e grandes coisas que vão acontecer na nossa vida. E, normalmente, 99% das vezes que alguma coisa boa for acontecer na tua vida, vai ter uma parede de medo na tua frente. E aí eu chamei essa parede de medo carinhosamente de linha do cagaço. Então as boas coisas da vida normalmente elas estão depois da linha do cagaço. E todo mundo, não importa. Que é o que trava a maioria, é exatamente isso, medo de investir, cara. Travou a gente por quanto tempo, mas né? Sabe por que a galera tem medo de investir, cara? Porque assim, Pedro, a gente que tem muito contato com os alunos, né, e tudo mais, eu vejo que a galera não tem as coisas de forma palpável, sabe? As métricas, as né? métricas, as métricas. Tipo assim, ô fulano, quanto que tu investiu, quanto que retornou, até quanto tu tá disposto a pagar por uma conversão, por uma venda, enfim. E os caras não sabem responder. A única coisa que os caras sabem responder é assim, Lucas, quero botar 10 e voltar a 1.000, por exemplo. Só que nem sempre é assim, né? O Pedro tava falando aqui que nem sempre foi assim. Ele não começou com 7, 5 milhões. Sim, né? sim. Começou lá de baixo com 5, 10 e aí foi subindo. Mas foi subindo no escuro? Com certeza não, né? Foi subindo, analisando as métricas, os números, porque, cara, contra números não tem o que fazer, né? É só se a internet morrer mesmo, mas isso também é não tem como acontecer, né, cara? E eu lembro até de uma situação que aconteceu comigo, que ano passado eu fiz um lançamento do Conversão Extrema em que o ROI não foi muito bom e eu tava afim de escalar, tava afim de botar mais grana. E aí foi exatamente o que o Pedro falou, cara. Eu lembro que eu gravei um áudio lá, daí o Mairo respondeu, outra galera respondeu dentro do grupo lá. E basicamente a recomendação foi, cara, você tem que melhorar a conversão pra depois escalar. Então se você investe pouco hoje, não adianta você querer botar mais grana que não vai dar certo, não é um milagre. Opa, se eu investo R$100, eu tenho que ter um ROI legal. Porque você tá pegando a galera que já quer comprar, você tá investindo, sabe, com o Facebook tem um negócio muito louco, que no Google funciona também, que é tipo, quando você coloca pouco investimento, a conversão sai uma beleza. O lead, o custo por lead e tal, geralmente funciona assim. Então, quando você escala, você perde um pouco, fica mais caro o lead. Depois eu quero que vai ficar mais caro, isso. Exatamente. Então, arruma primeiro a conversão, você tá com um ROI bacana e tal, aí você começa a escalar, porque na escala você vai perder o ROI, mas vai entrar mais dinheiro pro seu bolso, e esse é o nosso objetivo, ter mais grana no bolso, né, cara? E o grande poder até de ter mais dinheiro no seu bolso é que no final das contas, o que quer dizer mais dinheiro no bolso? Quer dizer mais clientes. E se você tem um produto bom, a gente não pode esquecer o poder que tem o boca a boca de alguém indicar para alguém um produto, entendeu? Então, quanto mais clientes você tem, o negócio começa a virar uma bola de neve de indicação, de sempre ter gente, se o seu produto é bom, vai ter sempre gente falando do seu produto para outras pessoas, e falando para outras pessoas, e falando para outras pessoas, e a partir do momento que você vai investir mais para ter mais clientes lá no final, você, na parte do investimento, o que está acontecendo? Você está aparecendo na frente das pessoas, então a sua marca está aumentando, então começa a virar cada vez mais um efeito bola de neve, bola de neve, bola de neve. Então assim, às vezes tem gente que chega para mim e fala assim, eu faço um lançamento e faturo 10 milhões, mas eu nunca investi em tráfego. Aí já aconteceu. Nunca investi em tráfego e a pessoa já tem uma marca muito grande, uma presença digital de anos de trabalho, fez o lançamento de 10 milhões. Aí ele chega e fala pra mim assim, você acha que eu devo investir 5 milhões no meu lançamento? Eu falo, óbvio que não. Por quê? Por mais que provavelmente se ele investir 5, vai voltar os 10, ele tem que passar pelo processo, tem que ir lá investir os 50 mil, 100 mil e aí escalando aos poucos. Pedro, mas eu não tenho nem 50 mil. Você apega ao conceito do exemplo, entendeu? Às vezes lá, igual o Mairo lá no começo, a gente investiu 3 mil, entendeu? Porque era o que tinha, que era um dinheiro que muita gente perguntou pra mim, qual que é o mínimo que eu tenho que colocar no tráfego? O mínimo que você coloca no tráfego é o seguinte, é um valor que se você gastar e der tudo errado, amanhã você tem mais para investir de novo, porque tráfego é uma questão de otimização, você vai começar e às vezes na primeira vez que você botar a campanha lá no ar não vai dar certo, aí você vai precisar de um pouquinho mais de verba, apertar 1, 2 parafusos ali, para amanhã a campanha começar a funcionar e começar a te dar um retorno e te permitir que você coloque mais e mais e mais e mais dinheiro.